Nos últimos vídeos eu te mostrei dois cenários. Primeiro, a forte correlação do S&P 500 com o Bitcoin e que sempre que o S&P 500 entra em um bear market, o Bitcoin também está em um bear market. E o segundo cenário é um momento específico desse bear market, onde o S&P 500 costuma cair e o Bitcoin subir. Nesses vídeos eu ressaltei a possibilidade da gente estar entrando nesse cenário de quedas no S&P 500 e alta no Bitcoin. Alguns dias se passaram e eu volto aqui agora com dados para te mostrar o porquê eu acredito que nós estamos de fato nesse cenário e que mais altas no Bitcoin estão por vir, mesmo com o S&P 500 caindo. É isso que eu vou te mostrar logo depois da vinheta. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não conhece, o nome é Fernando Pereira. Sou trader, analista profissional, criador de setup de VAP. Como eu disse antes da vinheta, nos últimos vídeos eu te mostrei um pouco sobre a correlação positiva e a descorrelação que acontece em alguns cenários entre S&P 500 e Bitcoin. Caso você não tenha assistido esses vídeos ainda, eu te convido primeiro a assistir esses vídeos, assiste os 3 últimos vídeos do canal, depois tu volta para cá. Os últimos vídeos, tá? Não as últimas lives. Isso porque eu faço lives aqui no canal todos os dias, mas a temática é um pouco diferente. A temática da live é uma análise para o dia, o que deve acontecer no dia ou no dia seguinte. Os vídeos é uma análise um pouco mais de médio prazo, tá? Então eu te convido primeiro a assistir os 3 últimos vídeos para você chegar aqui com um entendimento maior sobre o assunto. Dito isso, vamos à análise. Primeiro, agora que você já entende sobre correlação e descorrelação, eu quero falar um pouco sobre o cenário geopolítico atual. Quando a gente tem um cenário geopolítico muito estressante, como é o cenário atual, com guerras que impactam no preço, especialmente do petróleo, que acaba inflacionando o mundo todo, nós temos 3 classes de ativo muito importantes para ficar de olho. Nós temos o S&P 500, que é a principal bolsa de valores do mundo. Eu posso dizer que é a classe de ativos mais importante do mundo, porque ela mostra de fato o sentimento atual do mercado. Nós temos os metais, que são os ativos individuais com maior market cap do mercado, consequentemente são considerados os ativos mais seguros do mercado, como ouro e prata. Nós temos o dólar, que é a moeda padrão, a moeda universal, a moeda mais forte do mundo. E esses 3 ativos impactam, obviamente, no ativo que a gente mais analisa aqui no canal, que é a criptomoeda, as criptomoedas no geral, especialmente o Bitcoin. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas primeiro vamos começar pelo S&P 500, o gráfico aqui à direita da sua tela. Durante o mês atual, o mês de março, onde os conflitos mais se intensificaram, nós temos nesse momento uma queda no S&P 500 de quase 4%. S&P 500 que chegou a cair durante o mês quase 7%. Que, diga-se de passagem, para S&P 500 é muita coisa. Quando olhamos para o ouro, o ativo com o maior market cap do mundo, temos nesse momento uma queda de 18% no mês. Mês esse que chegou a entregar quedas de 25%. Na prata, atualmente, é uma queda de 28%, que chegou a ser de 36%. É muita coisa. Já o dólar, nesse momento, está quase no 0 a 0, subindo em torno de 1,5%, mas chegou a subir quase 3% durante o mês. Esse cenário de S&P 500 caindo, metais caindo e ouro subindo ou estabilizado, geralmente é um cenário que impacta em muitas quedas, não somente no Bitcoin e nas criptomoedas, mas ativos com menor market cap, ativos mais voláteis e de maior risco. Porém, entretanto, todavia, esse não é o caso. Quando olhamos para o Bitcoin, por exemplo, nesse momento estamos subindo 6%, mas chegamos a subir 17% durante o mês de março. Mesmo com um cenário geopolítico e macroeconômico desastroso nesse momento, em um mês onde tivemos um dos piores payrolls que a gente viu em muito tempo, não tivemos atualização da taxa de juros e tivemos um discurso extremamente hawkish do então presidente do Fed, Jerome Powell. Além de todas as quedas que estamos vendo nas principais ações do mercado e nos principais setores, como a gente acabou de analisar, isso deveria ser um desastre para o Bitcoin, como costuma ser, mas não está sendo, e a gente vai entender um pouco mais a fundo do porquê disso. Mas antes de eu fazer essa análise, eu quero te fazer um convite. Na descrição desse vídeo você pode acessar um grupo gratuito chamado Fibomestres. Esse grupo é um antigo canal de membros aqui do YouTube, onde eu cobrava R$100 por mês para você participar, e hoje ele é um grupo gratuito. Nesse grupo a gente faz diversas análises e mostra o melhor momento de comprar ou vender diversos ativos no mercado. Basta você clicar no link que está aqui embaixo que você vai ser direcionado para essa página, onde você vai conseguir acessar gratuitamente o grupo Fibomestres. Te espero lá. Agora bora voltar pro vídeo. Bom, vamos começar pela análise técnica. Aqui nós temos alguns pontos de extrema relevância para o Bitcoin. Primeiramente, o preço onde ele se segurou, essa linha branca aqui, ó, marcada em $64 mil. Essa linha marca
a primeira máxima histórica do Bitcoin de 2021, que é a resistência principal do ativo, e a segunda, onde o preço tentou romper 2 vezes e falhou. Esse é o ponto mais importante, a resistência mais forte do último ciclo, e que agora está sendo no gráfico semanal o suporte mais forte do ciclo atual, como costuma ser em todos os ciclos do Bitcoin. A antiga máxima histórica costuma ser o suporte mais forte. Estamos vendo esse cenário acontecer novamente. Perceba que, quando olhamos no gráfico semanal, nós tentamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas romper essa resistência dos 64 mil dólares, fechar abaixo dela, que agora é um suporte. E não conseguimos em nenhuma delas, ou seja, um suporte muito forte. E um ponto que chama atenção aqui é o volume. Perceba como o volume, sempre que chegamos e testamos esse suporte, ele foi acima da média. Perceba uma média de 20 períodos aqui, dentro das barras de volume, marcando a média do volume durante o ciclo, sempre com volume acima da média, e mesmo assim não conseguimos romper esse suporte. Do outro lado, quando falamos de extensão de Fibonacci, eu vou traçar essa fibra aqui de novo para vocês, mas ela marca a bandeira de baixa que engrenou a queda do Bitcoin a partir de janeiro, final de janeiro. Uma das principais formas que eu gosto de traçar alvos para uma bandeira é marcando o topo e o fundo com a extensão de Fibonacci do canal de alta de uma bandeira de baixa. O alvo 1 dessa extensão mostra exatamente o mesmo tamanho desse canal de alta espelhado para baixo. E ele costuma ser um dos alvos mais relevantes, que foi exatamente a zona onde a gente parou, onde a gente freou esse movimento. Quando a gente trabalha com retração de Fibonacci, que é uma ótima forma também de identificar fundos dentro de uma tendência de alta, a gente vê que o Bitcoin parou muito próximo aqui da região de 0,618 de Fibonacci, que estava ali próximo de 58 mil dólares. A gente chegou em 59 e uns quebrados. Esse costuma ser um dos suportes mais fortes dentro de uma tendência, tá? Percebe que até aqui no Fibonacci ele é marcado por uma zona vermelha, que fica entre 618 e 786. Aqui é um dos suportes mais relevantes e é praticamente onde a gente cravou o fundo do Bitcoin. Então, tecnicamente falando, a gente tem muitos suportes aqui. Vamos dar uma olhada também nos dados on-chain. Começando pelo URPD, que mostra as zonas de preço onde Bitcoins foram negociados pela última vez. Basicamente, o preço médio atual dos Bitcoins. Quando a gente olha a região entre 64 mil dólares, que é o suporte mais forte que a gente identificou, e a região de preço atual, nós vemos que muitos Bitcoins foram acumulados aqui nessa região. Perceba barras muito grandes aqui, marcando acúmulos de Bitcoin nessa região, compras nessa região. E o mais interessante é que essas compras são atuais. Elas já não estavam aqui durante o ciclo. Vou te mostrar, por exemplo, mudando esse gráfico para janeiro. Vamos ver como é que estava o cenário do Bitcoin aqui em janeiro, nessa faixa de preço de 60, 105 mil dólares. A gente tinha muito menos Bitcoins sendo comprados aqui. Provavelmente Bitcoins ainda do último ciclo. Então isso mostra que essa região atual de compra, ela aconteceu agora, quando o preço chegou recentemente aqui na região dos 60, 64, 70 mil dólares. A galera começou a comprar nesse momento, utilizando aquela antiga máxima histórica e todas as análises que a gente fez aqui como suporte, marcando aqui uma boa zona de compra, mesmo com o cenário geopolítico e as correlações descorrelacionando. E um outro gráfico muito importante aqui é o supply held by long-term holders, ou seja, a quantidade de Bitcoins que está sendo holdada por investidores de longo prazo, que são investidores que costumam segurar Bitcoin por pelo menos 6 meses. Perceba como a partir do momento que a gente atingiu aqui os 60 mil dólares, a quantidade de acúmulo de Bitcoins por esses investidores, por essas entidades, né, os investidores de longo prazo que seguram Bitcoins por mais de 6 meses, começou a subir. Isso mostra que a maior parte dos Bitcoins que foram comprados aqui nessa região são de investidores que não são propensos a vender tão cedo seus Bitcoins. Costumam segurar por pelo menos 6 meses. Ou seja, podemos assim dizer que aquele assunto que a gente abordou nos últimos vídeos, que naquele momento era apenas uma ideia, uma teoria do que poderia acontecer, agora a gente já está vendo o que está acontecendo. S&P 500 está caindo, metais estão caindo, dólar está ali estabilizado e o dinheiro está indo para o Bitcoin. Aquele momento que a gente já viu em outros ciclos de, durante uma tendência de baixa, uma descorrelação, quando o Bitcoin sobe em média em torno de 40%, mesmo com o S&P 500 caindo, é óbvio que esse é só um momento e depois essa correlação volta e os dois ativos voltam a cair. Mas esse momento que a gente já viu várias vezes está acontecendo de novo. Esses suportes, essas compras, essas acumulações serão fortes o suficiente para fazer com que, como das últimas vezes, o
Bitcoin suba em torno de 40%? Não sei. O que eu sei é que nesse momento ela foi forte o suficiente para fazer com que o Bitcoin suba 20%. E o que eu sei é que a região dos 74 mil dólares, que marcou não somente um topo duplo atual aqui durante os meses de fevereiro e março, e marcou também o fundo de 2025 e o topo de 2024, e que é sim uma resistência muito forte, é o inimigo a ser batido dos compradores nesse momento. Mas caso a gente consiga nos próximos dias romper essa resistência, a gente tem um caminho livre para a próxima resistência que fica nos 80 mil dólares. Isso porque quando a gente olha como o preço se desenvolveu da última vez que ele saiu de 80 para 74 mil dólares, a gente viu que aqui não houve suporte algum, não houve interesse em negociação, em defender essa zona de preço. E novamente aqui nos dados on-chain isso fica muito claro pra gente. Ninguém quis defender essa zona de preço naquele momento. É uma zona que não é muito interessante. A zona de 70, 74 mil dólares é sim muito interessante. E a zona de 80 mil dólares também. Isso porque o preço médio de muita gente está aqui. E quando eu falo de muita gente, eu falo especialmente dessa galera aqui, ó, os short term holders. Essa linha rosa aqui no gráfico mostra exatamente o preço médio deles nesse momento. Dá uma olhada onde ela está, 85 mil dólares. Que aqui novamente a gente consegue ver claramente aqui, ó, nesse gráfico. E como os dados on-chain nada mais resumem o que o gráfico mostra pra gente, a gente consegue ver claramente no gráfico também. Dá uma olhada no suporte rompido que a gente teve aqui na região dos 84 mil dólares. Quantas vezes a gente testou e rejeitou essa região, mostrando muito acúmulo de bitcoins ali. Então é perfeitamente plausível pensar que caso a gente rompa 74 mil dólares, a gente tem caminho livre para uma região que vai de 80 a 84 mil dólares. E dificilmente a gente não chegue até lá, caso a gente rompa o 74. Esse é o cenário que particularmente eu acredito nesse momento. Eu estou comprado Bitcoin porque o cenário me mostra mais favorável e mais provável de um rompimento do 74, o preço chegando aos 80, 84 mil dólares no curto, médio prazo, do que isso não acontecer. Mas o mais importante do que estar ou não comprado é ter a gestão de risco correta. Mais de 50% do meu capital nesse momento ainda está em caixa, me permitindo assim melhorar o meu preço médio dessa operação. Caso o Bitcoin volte para o fundo ou até perca esse fundo em algum momento. Mas a pergunta é, o que você vai fazer? Eu tô aqui para te ajudar, mas não para apertar o botão por você. E a melhor forma que eu posso fazer para te ajudar é com as minhas análises. E por isso, novamente, eu te convido a entrar no meu grupo gratuito, o Fibomestres, para que eu possa te passar o que eu tô enxergando e você tome sua decisão. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o like aqui e se inscrever no canal. Caso você ache que é relevante, entre no meu grupo gratuito. O link tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu!